dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise para rede de sistemas, certo? No dia de hoje, nós vamos praticar exercícios de repetição, certo? Nós já começamos a fazer exercícios na aula passada, que foi presencial, certo? Fui aí conhecer vocês. Nós vimos a estrutura for, certo? Como que funcionava a estrutura for? Ela iterava em cima de uma coleção, por exemplo, uma lista ou um dicionário, certo? Para cada elemento dentro daquela coleção, o bloco do for, o código do for, repetia uma vez, certo? Aí. O bloco do for repetia uma vez, certo? Aí, quando que ele parava? Ele parava quando ele passava pelo último elemento, certo? Nós vimos ainda alguns comandinhos úteis para utilizar com estruturas de repetição. Não somente com for, mas também com while, né? Nós vimos a palavra-chave continue e a palavra-chave break. O que faz a palavra-chave continue e break? Palavra-chave continue, lembrando, força o início de uma nova volta. Ele não termina a volta atual, certo? Bateu no continue, volta para o começo, vai para o próximo elemento. E nós vimos a palavra-chave break. A palavra-chave break é mais drástica. A palavra-chave break encerra todo o loop naquele momento. Ah, mas tem mais elementos para passar, não importa. Ah, mas ele tem que terminar aquela volta. Não, não tem, certo? Ele sai naquele momento, vai para o próximo bloco de código, certo? Fora daquela estrutura de repetição. Vimos ainda uma palavra-chave range, certo? Qual que era a ideia do range? Ora, ele gerava para mim uma lista imutável de números, certo? Ah, eu criava um range 5, por exemplo. O que um range 5 faz? Ele vai criar para mim uma lista de números de 0 a 4, com 5 números. Não é? Por que isso é útil? Porque eu posso iterar este range, certo? Ora, eu vou iterar 5 vezes, né? Ah, eu vou criar um range 1000, ele vai iterar aquele range 1000 vezes, e por aí vai. Né? Vamos até abrir aqui um arquivo, vamos fazer um exemplo. Vamos dar um zoom. Perfeito. Eu até tinha feito um exemplo de range, vamos fazer um outro aqui. Para cada item em range 1000, por exemplo, quero que você dê print no i. Simples assim, simples assim. O que ele vai fazer? Ele vai dar print de 0 a 999. E está aqui. De 0 a 999, certo? Ridiculamente fácil. Em 2 linhas eu dei o print de 1000 linhas. Né? Poderia dar o print de mais linhas se eu quisesse, obviamente. Mas isso é uma coisa menor. Galera, o que nós vimos na aula passada, então, e nas aulas anteriores, certo? Comando range, continue, break, estrutura for, estrutura while, né? Estrutura if, por aí vai. Como é que a gente tá? Surgiu alguma dúvida? Vamos praticar primeiro para ver o que surge de dúvida. O que vocês me dizem? Se nós não temos dúvidas, vamos para exercício. Eu tinha parado na aula anterior nesse exercício 36. Certo? Esse exercício 36 era um exercício excelente, mas também difícil, né? Esse 36 eu vou deixar como desafio, eu vou corrigir mais tarde. Deixa eu compartilhar o link aqui para que vocês possam acessar a minha pasta. Tá aí o link. Tá aí. Muito bem. Que outros exercícios que nós vamos fazer? Deixa eu dar uma olhadinha na nossa
lista de exercícios. Né? Exercícios, lista 03, estrutura de repetição. O que nós não fizemos? Esse exercício 3 é uma boa. Você pode fazer ele com while. O que mais? Não, muito simples. Esse aqui é chato. Bem, podemos fazer também o 4. Deixa eu achar o resto aqui, galerinha. Não. Por que não? Esse cara é bom. Esse cara é bom. Você tá fazendo você já. Por enquanto, esses aqui, certo? Exercício 3, exercício 4. Cadê? 24, 25, 26. Aliás, vamos tirar esse. Vamos colocar só esse 27. Vamos tirar esse 24. 4, 25, 26, 27, 30, 31 e 36. É exercício para burro, exercício para burro. Certo? Por favor, galera, as dúvidas que vocês tiverem, me chamem. Tá? Ah, professor, mas eu fiz uma linha, deu erro. Eu não sei o que fazer. Faz mal, pergunte. Certo? Compartilhe sua tela, professor. Deu problema, se me ajuda? Óbvio que ajuda. Mas vocês têm que falar comigo. Muito bem, vamos começar por esse exercício 3. O que diz o 3? Validação de dados de cadastro. Crie o programa que efetue a leitura e validação dos seguintes dados de cadastro. Vai ler o nome, e o nome deve conter mais 2 caracteres. A idade tem que ser entre 0 e 150. O salário tem que ser superior a 0. Sexo deve ser feminino ou masculino. Estado civil deve ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Cada dado deve ser validado conforme suas respectivas regras. Como é que eu vou fazer esta validação, pessoal? Eu vou validar com um for, eu vou validar com um while. Como que eu vou validar? Ora, eu tenho uma coleção para validar, para passar, para iterar? Não tenho, certo? O nome, a condição dele é o quê? É que o nome tenha mais do que 2 caracteres. Como que eu vou fazer essa validação, então? Com uma estrutura while. Enquanto o nome não tiver mais do que 2 caracteres, eu vou ficar pedindo de volta o nome. A partir do momento que o nome tem mais do que 2 caracteres, aí eu vou seguir para a idade, eu vou verificar. A idade que me foi informada está entre 0 e 150, certo? Se ela for menor do que 0 ou maior do que 150, vai entrar no loop do meu while de volta. Vai pedir novamente a idade e vai ficar repetindo ali até que ele passe uma idade válida e por aí vai. Tá? Tentem fazer esse exercício, então, utilizando de while, tá? Logo a gente corrige. Quem terminar, por favor, faça os próximos. Deixa eu até anotar aqui. 3, 4... 25, 26, 27, 30, 31 e 36. A gente vai
fazer isso por um bom tempo, tá? Então, galerinha, mãos à obra. Dúvidas, por favor, me chamem. Vocês estão aí com o link do meu Live Share, vocês podem acessar a minha pasta de projetos, certo? Verificar aqui meus outros exercícios e usar como base para vocês. Vamos à obra. Muito bem, bora resolver esse exercício 3 então. Se alguém conseguiu terminar, por favor, poste. Se você não conseguiu terminar, mas ó, professor, eu consegui fazer nome e idade já. Poste aí também, para eu ver como é que vocês estão indo, tá? Então, exercício 3, validação de dados de cadastro. Crie um programa que efetue a leitura e validação dos seguintes dados de cadastro. O nome deve conter mais do que 2 caracteres. Vamos começar por aqui, certo? Eu vou pedir para o usuário o nome. Vou pedir como. Como eu sempre peço coisa para o usuário, função input. Digite seu nome. Mais de 2 caracteres. E qual que é a minha validação, certo? Ele deve ter mais do que 2 caracteres. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer esse loop? Vou utilizar o nosso while, enquanto. Enquanto o quê? Enquanto o comprimento do nome for menor ou igual a 2. Certo? Ele tem que ser maior do que 2. Como que eu vou fazer isto? Como é que eu vou ver o comprimento do nome? Ora, existe uma função para isso, certo? Que o Python nos dá pronta. Comprimento em inglês. Como é que é? Comprimento em inglês. Length, certo? Só que ela se chama len, reduzido. Len de length. Vou fazer um len na minha variável nome. E se ele for menor ou igual a 2, vai entrar dentro do meu looping. Aqui eu vou dar um print. Uma mensagem de erro, né? Mais de 2 caracteres. E eu vou pedir novamente o nome. Digite seu nome novamente. E enquanto ele não digitar um nome com mais do que 2 caracteres, vai ficar preso aqui. Digite seu nome. Foi com 3? Aí passou. Certo?
Isso, então, para nome, nós temos que fazer ainda para idade, salário, sexo e estado civil. Tentem fazer vocês os próximos, pessoal. A estrutura vai ser basicamente a mesma. Você vai ter que saber como é que vai validar, né? Façam isso, a gente corrige daí o resto também, tá? Mãos à obra, por favor, aí, pessoal. Bora resolver esse exercício 3, então, tá? Já pedimos o nome, temos que validar ainda a idade, salário, sexo, estado civil. Ora, vai ser a mesmíssima estrutura, certo? Vamos começar, então, com idade. Pedir a idade. Idade, obviamente, é um número inteiro. Vou converter para inteiro. O resultado do meu input. Digite sua idade. E enquanto a idade for menor do que 0 ou a idade for maior do que 150, ela está inválida. Sendo inválida, vou dar uma mensagem de erro. E vou pedir a idade novamente. Pedir novamente para a mesma variável, obviamente, idade. Converter para inteiro o resultado de um input. Digite sua idade novamente. Beleza. Próximo. Salário. Salário, ele pode receber, obviamente, centavos no salário. Eu vou converter, então, para float o resultado do meu input. Digite o salário. Maior que 0. E enquanto o salário for menor ou igual a 0, mensagem de erro, peço o salário de volta. Mesma coisa. Beleza, próximo. Sexo. Digite seu sexo. Feminino ou masculino. Sexo tem um detalhe, certo? Um detalhe que a gente viu em outros exercícios. Ah, mas se ele digitar o F maiúsculo, se ele digitar o F minúsculo, certo? Ora, eu vou converter todo mundo aqui, por exemplo, para maiúsculo, certo? E daí a minha comparação, para ver se o sexo que ele passou foi válido ou não, eu vou comparar com maiúsculo. Como é que eu vou fazer essa comparação? Alguém chegou a resolver esse cara aqui? Alguém chegou a fazer o while para ele? Seu Pietro, você conseguiu fazer essa? Não tem problema. Como é que a gente faria essa comparação, então? Certo? Ah, se essa string faz uma lista, fiz uma lista com possibilidades. Manda aí, vamos ver.
Cara, falando que o outro não conseguiu, o cara conseguiu. Pô. Eu vou fazer isso aqui, certo? Com uma lista também, tá? Excelente, Pietro. E eu vou utilizar... Puta. Perfeito, certo? Isso aqui é para o Estado Civil, mas a lógica é a mesma. Só que tem um detalhe. Você está fazendo se está na lista possível. Só que você tem que negar se não está na lista de estados civis possíveis, no teu caso. No meu caso, falando de sexo ainda. Tá? Ou ele vai entrar no looping se não estiver lá dentro. Como é que eu vou fazer aqui para sexo? Enquanto essa string que ele passou para mim não estiver dentro de uma lista de valores válidos, ela é inválida. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o operador not in. É FM. Se a string que ele passou para mim não está dentro desta lista de valores aceitáveis, de valores válidos, ele passou para mim um valor inválido. Mensagem de erro, vamos pedir de volta. Deixa eu delimitar com uma aspa. Sexo inválido. Use F para feminino ou M para masculino. E eu vou pedir novamente. E digite seu sexo novamente. E um detalhe importante, certo? Isso que eu vou pedir de volta, eu também tenho que converter para maiúsculo. Eu poderia, ao invés de fazer o upper aqui e aqui, fazer direto no while, certo? Seria válido também, né? Economizaria, escreveria menos. Para Estado Civil, Pedro, então a lógica vai ser a mesma, tá? Da tua. A diferença é que eu não vou fazer uma lista separada, eu vou colocar direto aqui no while. E eu não vou fazer todas as possibilidades de maiúsculas e minúsculas, eu vou converter direto para maiúsculo, converter direto para minúsculo. Tá? E nós temos que negar que ele não esteja naquela lista. Tranquilo? Vamos lá então, pro último cara, Estado Civil. Digite seu Estado Civil. Solteiro, casado, viúvo ou divorciado. E o que me for passado aqui, eu vou converter para maiúsculo. Só que eu vou converter, na verdade, na comparação. Enquanto o Estado Civil ponto upper, convertido para maiúsculo, não está em um desses valores possíveis, S, C, V e D, o que eu vou fazer? Ele está inválido, vamos dar um print e vamos pedir novamente. E vamos pedir então. Perfeito. Se ele passou por este Y, ele chegou aqui na linha 38, então todas as informações são válidas. Vamos dar um print até. Todas as informações são válidas.
E vamos rodar, vamos testar. Reparem que não era difícil, era somente extenso, né? O nome tem que ter mais do que 3 caracteres. A idade tem que estar entre 0 e 150. O salário tem que ser maior do que 0. Sexo F ou M. Estado civil, solteiro, casado, viúvo ou divorciado. E daí, finalmente, todas as informações são válidas quando ele passou pelo estado civil. Dúvidas nesse exercício? Alguém não entendeu parte dele? Como é que nós estamos? Alguma linha que não ficou clara? Perguntem. Muito bem. Não tendo dúvidas, vamos para o 4. O que diz o 4? Crescimento populacional. Implemente um programa que calcule o tempo necessário para que a população do país A, que possui 80 mil habitantes e cresce 3% ao ano, ultrapasse ou iguale a população do país B, com 200 mil habitantes e crescimento anual de 1,5%. Como é que a gente vai fazer isso, certo? A parte mais chata aqui é fazer o cálculo do crescimento anual, certo? Eu vou fazer esse cara com vocês, que esse cara é meio chato, certo? Vou pensar ele aqui. O que nós temos? Vamos primeiro escrever os nossos dados, certo? O que a gente tem? O país A ele tem uma população, a população de A, então, é de 80 mil habitantes. E ele tem uma taxa de crescimento de 3%, 0,03, certo? 3%, certo? 3 vezes por 100, 0,03. É a mesma coisa para o país B, ele tem uma população de 200 mil. E tem uma taxa de crescimento de 1,5%, 0,015. E eu quero saber quantos anos vai levar para a população de um ultrapassar a população de outro, certo? Para isso eu vou ter um contador de anos. Quantos anos vai levar? Esse contador de anos eu vou inicializar zerado, não passou nenhum ano ainda. E como é que vai ser aqui o meu looping, certo? Enquanto a população de A for menor que a população de B, o que eu vou fazer nesse caso? Quando for menor, eu vou atualizar a população de A com base na taxa de crescimento, eu vou atualizar a população de B com base na taxa de crescimento, e eu vou aumentar o contador de um ano, passou um ano, eu aumentei, certo? A população com base no crescimento anual, foi-se um ano. Esse cara aqui, fazer esse cálculo é a parte mais chata, certo? Como é que seria? A população de A vai ser ela própria mais a população de A multiplicados pela taxa de A. Seria o quê? A população de A seria a população de A mais a população de A multiplicados pela taxa de A. Isto aqui, A, é ele próprio mais um tanto, certo? A gente pode escrever de uma forma mais enxuta, pessoal. Que é a forma que eu vou começar a escrever a partir de agora. Eu quero aumentar os anos em 1, por exemplo, aqui no final. Anos vai ser o quê? Anos mais 1. A forma enxuta de fazer isso é o seguinte. Mais igual. O que eu quero dizer com isso? Ora, é o valor de anos atual, mais 1. É o valor da população A, mais a população multiplicada pela taxa. Mais igual. Eu vou fazer a mesma coisa para a população de B.
vai ser a própria mais a população de B multiplicados pela taxa de B. E isto aqui é um ano. Eu quero ver quantos anos são necessários. Vamos dar um print. São necessários anos para que a população de A ultrapasse ou iguale a de B. Quantas linhas que ficou aqui não me mostra. Tudo bem. E vamos rodar. E a resposta vai dizer que são 63 anos. Beleza? Eu vou deixar esse cara também aqui para vocês acessarem. Deixa eu mandar o link do Live Share de volta. Muito bem. Próximo exercício. Classificação etária de um grupo. Desenvolva um programa que solicite a idade de N pessoas. E ao final informe se o grupo é predominantemente jovem, se a média de idade for entre 0 e 25. Se ele é predominantemente adulto, média de idade entre 26 e 60. O idoso, média de idade maior que 60. Ah, professor, como é que eu vou pedir N números, certo? Sei quantos números são? Não sei. Tem duas formas possíveis de fazer aqui. Você pode pedir para a pessoa, digite quantas pessoas estão no grupo antes de começar, certo? E daí você vai fazer um range nessa quantidade. Ou, toda vez que você vai perguntar, informe a idade de uma pessoa ou um valor negativo, por exemplo, para parar, para sair. Tá? Você vai armazenar essas idades numa lista de idades. E daí você vai calcular a média dessa lista de idades. E conforme o valor dessa média, vai ser jovem, adulto ou idoso. Tá? Tentem fazer esse cara. E já corrigimos. Se você não entendeu, você não sabe nem por onde começar, me avise, galera. Tenho interesse, corram atrás. Daqui 2 semanas nós temos prova. Muito bem, vamos resolver esse 25. Se alguém terminou, por favor, me mande. Classificação etária de um grupo. Desenvolva um programa que solicite a idade de N pessoas e ao final informe se o grupo é predominantemente jovem, média de idade entre 0 e 25, adulto, média de idade entre 26 e 60, ou idoso, média de idades maior do que 60. Muito bem. Eu falei para vocês 2 possibilidades, certo? De fazer esse exercício, utilizando de um for, utilizando de um while. Eu vou fazer com um for. E para isso eu vou pedir inicialmente quantas pessoas estão nesse grupo, certo? Vamos pegar a quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas vai ser inteira, não posso ter meia pessoa. E eu vou pegar via input. Pedir o quê? Quantas pessoas estão no grupo? E eu vou armazenar as idades dessas pessoas em uma lista que eu vou inicializar vazia
idades. É uma lista vazia. E para cada pessoa, vamos fazer assim, em range quantidade, o que eu vou fazer? Vou pedir a idade dessa pessoa e vou adicionar esta idade à minha lista de idades. Opa. A idade da pessoa vai ser um inteiro. Vou pedir via input. Informe a idade da pessoa. A idade da primeira, da segunda, da terceira, por aí vai. Só que tem um detalhe, né? Range sempre começa a partir de 0. Ah, mas eu não quero que comece a partir de 0. Posso mudar? Posso. Eu poderia fazer aqui, somar esse P com 1, certo? Ou eu posso passar por range 2 valores. Quando eu passo 2 valores, o primeiro deles é o valor inicial, o segundo é meu ponto de parada. A questão é que nesse ponto de parada eu teria que somar mais 1. Não faz sentido. Vamos colocar aqui P mais 1. Posso fazer uma validação também. Ah, se essa idade for menor do que 0, a idade é inválida, vou pedir de volta. Se a idade for menor do que 0, idade inválida. Tente novamente. E como é que eu vou pedir para como é que eu vou fazer que ele tente novamente nesse looping? Palavra-chave contínua. Palavra-chave continue? Não, palavra-chave contínua seria uma boa. Aqui, com esse... eu teria que fazer um outro looping while aqui dentro. Não seria tão simples assim. Certo? Eu teria que fazer, por exemplo, um loop infinito. Enquanto verdade, verdade, verdade sempre. Peça a idade. Se ela for inválida, eu vou dar um continue para ele voltar para o começo desse while. Por outro lado, se ela não for... se ela for uma idade válida, eu dou um break para sair desse loop interno, desse while true. Saindo desse loop interno, ainda vai estar dentro do for. Eu vou adicionar esta idade na minha lista de idades. Idades.append. A idade que eu acabei de passar. Vamos dar um print aqui na lista de idades. Ver se funciona. São 3 pessoas no grupo. Idade da primeira pessoa, ela tem 5. Da segunda, menos 12. Opa, quero dizer 12. Da terceira pessoa tem 32. Então, lá guardado, 5, 12 e 32. Repare. Ah, professor, posso ter um looping dentro de um... posso ter um if dentro de um looping dentro de um looping? Posso. Isso não é problema, isso é extremamente comum, na verdade. Certo? Vamos de volta aqui, vamos entender o que está acontecendo. Estou pedindo a quantidade de pessoas. Crio uma lista vazia de idades para armazenar as idades. E eu vou fazer um for em range quantidade. Ah, quantas pessoas são no grupo? São 10 pessoas, vai ser um range 10. Ele vai executar o bloco desse for 10 vezes. Dentro desse bloco, eu tenho o quê? Eu tenho um while. Um while true. Enquanto verdade. Ora, verdade é verdade sempre. Certo? Isto aqui é um looping infinito. O que eu estou fazendo dentro desse loop infinito? Estou pedindo a idade da P mais 1 pessoa.
Ah, tá passando pela primeira pessoa, pela segunda, e por aí vai. Certo? Peguei a ideia da pessoa, converti para inteiro, faço uma verificação. Se essa idade for menor do que zero, ela é uma idade inválida, e eu vou dar um continue. O que o continue faz? Vai forçar a voltar para o começo do while e ir para a próxima volta dele. Ora, vai continuar a pedir o valor para a mesma pessoa. Certo? Repare, este continue volta para o começo do while. Não é para o for, certo? Está dentro do while, volta para o while. Ó, informe de volta para a mesma pessoa. E a partir do momento que ele informa uma idade que é válida, que é maior ou igual a zero, ele passa por essa verificação, não entra nesse bloco, vai chegar na linha 19, vai dar um break. O break vai sair desse while, desse loop infinito, mas ele vai estar dentro do for ainda. No final do for, ele vai pegar essa idade que o usuário passou, que eu sei que é válida, e vai adicionar na minha lista de idades. E ele vai fazer isso para quantas pessoas tem no grupo. Uma vez que ele terminou, eu estou dando um print na quantidade de idades. Certo? O que falta fazer aqui agora? Calcular a média dessas idades e, com base no valor, classificar, certo? Se é jovem, se é adulto, se é idoso, em nosso grupo. Tentem fazer isso, pessoal. Eu vou dar para vocês aí 8 minutos. Se alguém não entendeu a minha lógica, se alguém não entendeu alguma linha, pergunte. Do contrário, eu vou imaginar que você entendeu. Ah, professor, mas eu sou muito tímido, eu não quero perguntar em sala. Me mande um e-mail. Pode mandar um e-mail, inclusive, durante a aula, que eu olho. Eu não vou falar quem que foi que mandou e-mail. Tá? Ah, alguém ali estava com dúvida tal e tal e tal. Ó, é assim, assim, assado. Você pode me perguntar também fora de aula. Você pode mandar e-mail fora de aula para mim. Certo? Eu respondo vocês na medida do possível. Muito bem, pessoal. Vamos resolver esse exercício, então. Terminar de resolver exercício 25. Nós já conseguimos, então, a nossa lista de idades para esse grupo. Certo? Idades válidas, não tem ninguém com idade negativa. O que nos resta fazer é calcular a média e classificar o grupo com base nesta média. Bora lá, então. Eu vou fazer aqui, depois eu dou uma olhada no teu, seu Pietro. Muito bem. Vamos fazer a média das idades. Como é que é o cálculo da média? Ora, é a soma das idades dividido pela quantidade de idades. Como é que eu posso fazer isto? Como é que eu posso somar as minhas idades? Ora, nós já vimos em alguns exercícios uma função para isso, função chamada sum. Soma em inglês, certo? O que a função sum faz? Ela vai somar todos os valores de uma lista de números, né? De um iterável de números, não somente uma lista, tá? Existem outras coleções também. Ora, minha lista idades. E eu vou dividir pela quantidade de idades que eu tenho. Ora, eu poderia utilizar a função len em idades, ver a quantidade de valores na lista, ou eu poderia também utilizar a minha própria variável quantidade, que me foi passada, quantas pessoas estão no grupo. Isso me dá a média. E com base nesta média, eu tenho que classificar, certo? Se a média da idade for menor ou igual a 25, eu vou classificar esse grupo como jovem. Classificação dele
é jovem. Por outro lado, se não é menor ou igual a 25, mas se a média das idades for menor ou igual a 60, a classificação então passa a ser adulto, certo? Por fim, se não é menor ou igual a 25, menor ou igual a 60, só pode ser maior do que 60. Nesse caso, a classificação é como idoso. E por fim, certo? Eu vou dar um print. Uma fstring. O grupo é predominantemente classificação. E vamos rodar. Um grupo com 5 pessoas. Idades 12, 22, 14, 45 e 80. 60. Predominantemente adulto, certo? É a média das idades. São 3 pessoas. Uma de 25, uma de 24, uma de 32. Predominantemente adulto, a média das idades ainda. Certo? Deixa eu ver o do seu Pietro. Você nem precisaria fazer a verificação de se ele é maior ou igual a 0, tá? A gente já está verificando aqui, a gente já vai ter certeza que não vai ter nenhuma idade menor do que 0, tá? Você também não precisaria verificar se ela for maior ou igual a 26. Ora, se ela não é menor ou igual a 25, ela só pode ser maior do que 26, tá? Mas eu entendi a tua lógica. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Se alguém tem dúvida nesse exercício, por favor, pergunte. Se não tem, vamos começar a fazer o 26, certo? O que diz o 26? Simulação de eleição. Faça um programa que peça o número total de eleitores e registre o voto de cada um em 3 candidatos possíveis, mostrando no final o número de votos de cada candidato. Como é que a gente vai fazer, então, essa simulação de eleição, certo? A forma mais simples, não sei se é a mais simples, mas uma das formas de fazer é o quê? Você vai pedir, obviamente, o total de eleitores, e você vai ter uma lista de votos que você vai inicializar vazia. E o eleitor vai digitar, quero votar para o candidato 1, 2 ou 3. E no final você vai contar quantos votos teve cada um. Quantos votos teve... quantos 1s eu tenho na lista? Quantos 2 eu tenho na lista? Quantos 3 eu tenho na lista? Como é que você vai fazer isso? Eu não mostrei para vocês, mas a lista ela tem um método chamado count. Vai me retornar o número de ocorrências de um valor. 1, 3, 2. Quero contar 1. Quantos 1s eu tenho, basicamente? Eu tenho 2 1s. Simples assim, simples assim. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo de fazer esse cara na aula de hoje, certo? Nossa aula está acabando agora. Durante essa semana, certo? Nós temos mais aula ainda. Nós vamos fazer os outros exercícios, tá? Pelo menos grande parte deles, se não todos.
Semana que vem nós vamos trabalhar com funções, entender o que são funções, fazer exercícios em cima de funções. E daí na outra semana já vem a nossa primeira prova, certo? No mais, galerinha, a gente fica então por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Falou.